Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui à nossa continuação dessas aulas sobre física básica. No último conjunto de aulas eu falei com vocês sobre a cinemática, as principais equações da cinemática, né? Como é que eu vou descobrir a trajetória de uma certa partícula no espaço, inclusive tridimensional, unidimensional, bidimensional e tridimensional, utilizando as equações de movimento que a gente viu, né? Que era o MRU e movimento acelerado com aceleração constante, tá, pessoal? Uma coisa que eu acho que ficou bem claro para vocês no último conjunto de aulas sobre cinemática foi que eu não estava interessado no que causava o movimento, né? Ou melhor, no que causava as variações de movimento. Você pode pensar nisso como variações da própria velocidade, né? Se uma partícula está parada, ela está em repouso. Se ela sai do repouso, é porque houve uma variação da velocidade, saiu do zero para alguma velocidade, né? Essa variação de velocidade ela é dada por uma aceleração. A gente viu isso, a gente comentou isso sobre a aceleração. Então, a aceleração é uma variação da velocidade. Lembra que tudo isso são grandezas vetoriais, então, por isso que a gente fez uma boa lembrança, uma boa revisada sobre grandezas vetoriais também no curso sobre vetores. Então, olha só, pessoal, o que eu estou interessado agora com vocês é trabalhar uma parte da física chamada dinâmica, tá? Esse é um nome um pouco restritivo porque a gente vai acabar analisando algumas situações muito específicas, porém que são interessantes o suficientes para a gente poder compreender como que as variações de movimento no nosso dia a dia acontecem. Então, ela não é completa, mas é o suficiente para a gente poder compreender várias coisas associadas às dinâmicas dos movimentos no nosso dia a dia. Tá? Veja que a ideia dessa variação de momento, variação de movimento, algo que implica numa mudança do movimento de algum corpo, alguma partícula, isso já é algo discutido há muito tempo, né? Isso desde os gregos, desde Aristóteles, Galileu, Newton. Então, o que eu vou tratar com vocês agora é o que a gente chama de mecânica clássica ou uma mecânica mais newtoniana. Tá? Então, nessa primeira aula, eu quero conversar com vocês sobre algumas noções importantes, como, por exemplo, o que são forças, tá? E vamos definir aqui nessa aula também alguns exemplos importantes de algumas forças que vocês vão utilizar muito no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem ensinando física ou ensinando como resolver um problema de variação de momento, de trajetória, de uma partícula em movimento. Então é importante a gente poder entender como que essa dinâmica vai acontecer e para isso eu preciso conhecer alguns exemplos de algumas forças bem específicas. Tá ok? Bom, isso é uma primeira coisa, tá? Na próxima aula, a gente vai aprender a utilizar esse conhecimento. Ou seja, a partir dessas forças que eu conheço, se eu souber definir de maneira correta a ação dessas forças sobre partículas, sobre corpos, eu vou conseguir descobrir várias coisas importantes associadas ao possível movimento de uma partícula, né? Ou seja, eu vou poder descobrir algumas coisas, uma delas é a aceleração. Certo, pessoal? Então vamos começar conversando um pouquinho sobre essa ideia de força mesmo, né? Então a nossa aula aqui, ela começa, isso aqui seria o nosso capítulo 3, né? Ou o terceiro conjunto de aulas que a gente está tendo aqui, né? A gente começou com vetores, a gente passou para cinemática, agora a gente vai falar sobre a dinâmica. Então aqui é a dinâmica, tá? Essa dinâmica é basicamente o estudo, tá, das variações de momento. E a gente vai utilizar para isso as leis de Newton, que a gente vai começar a ver na próxima aula. Tá? Então, isso é um conjunto do que a gente chama de mecânica newtoniana. É uma mecânica bem clássica, certo, pessoal? Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que definir é a própria ideia de força. Tá? O que é força? Força é uma grandeza que tem que ser definida com bastante cuidado, porque
ela pode confundir e atrapalhar a vida de muito estudante e até mesmo de alguns físicos por aí, tá? Então vamos definir força aqui de uma maneira simples e concisa. Força, ela é uma grandeza que mede a interação entre partículas. Então vamos lá. Quando eu falo de força, eu estou falando de uma grandeza que é proporcional, né, proporcional à força de interação. Agora estou usando a mesma força para uma outra coisa, né? Mas é o quão forte partículas acabam interagindo entre elas. Tá? Então a palavra principal aqui, no caso da força, né, é a interação. Então há um processo de interação entre partículas. Então se eu tenho força, eu tenho aqui algum tipo de processo que leva à interação entre esses corpos. Então há uma interação entre corpos. Veja, eu quero aqui ser bastante conciso e não ir extremamente a fundo nesses conceitos de força. Tá? A gente, num curso de física, a gente acaba estudando isso, claro que desde o primeiro ano, mas força está relacionado com muitas coisas super interessantes, como por exemplo, o campo. Tá? Então tem um campo, tem um processo de ação à distância. Então aqui eu quero fazer uma revisão muito rápida e muito resumida do que são essas forças. Tá? Então, para poder mostrar para vocês aí, né, alguns exemplos de força, vamos começar aqui com, por exemplo, o que a gente acaba chamando de força da gravidade. Né? Então, eu tenho aqui um desenho que mostra uns planetas que estão em órbita em torno de algum planeta aí, né? Então, tem corpos em órbita de outros corpos, tá? Isso daqui é o que a gente costuma chamar de gravitação, né? E eu tenho então planetas que estão presos a outros planetas, ou por exemplo, o nosso planeta Terra que está preso na sua órbita em torno do Sol. Então, esses planetas eles interagem por uma força que a gente chama de força gravitacional. E a força gravitacional, ela nasce da interação entre corpos que possuem massa. Tá? Depois a gente tem que trabalhar um pouquinho melhor o que quer dizer massa. Mas eu tenho então um corpo com massa, um corpo massivo, corpo com algo que a gente chama de massa. Tá? Eu tenho essa interação. E essa interação, ela é sempre uma interação atrativa. Então a força gravitacional entre dois corpos, vou fazer aqui um corpo, por exemplo, um corpinho de massa M1 e um outro corpinho aqui de massa M2, esses corpos eles vão sofrer um processo de interação. Esse processo de interação é um processo de interação a longas distâncias, né? Eles não precisam estar em contato, podem estar separados, tá? Em que um corpo vai ser atraído na direção do outro corpo. Então dá para notar aqui então que essa força de interação, vou chamar aqui de força gravitacional, Fg, né? Elas têm intensidades que são iguais, mas têm sentidos opostos em cima de cada um dos corpos, né? Ou seja, a força de atração que o corpo M1 sente tem a mesma intensidade que a força de atração que o corpo M2 sente. Só que o sentido dessas forças são opostos, né? A força sobre M1 é para direita, a força
M2 é para esquerda, certo? Então essa força de atração, vocês podem notar então que ela sempre age aqui numa direção muito específica, que é a direção da linha, né, de separação entre esses dois corpos. Então já dá para notar aqui que essa grandeza, né, essa grandeza que a gente está chamando de força, que vai atuar nas variações do nosso movimento, ela é uma grandeza vetorial. É uma grandeza vetorial porque para eu definir completamente essa grandeza, eu vou precisar conhecer obrigatoriamente a intensidade, a direção e o sentido dessa grandeza, né? Então, no caso da força gravitacional, né, eu tenho corpos que possuem essa quantidade aqui que a gente chama de massa. Massa, a gente tem que melhor definir ela, mas vocês vão ver que em alguns livros ela é definida como a quantidade de matéria de um certo corpo, que é uma maneira de definir massa. Mas uma outra maneira, que é uma maneira mais precisa, é definir massa como a quantidade de inércia associada a uma certa partícula, a um certo corpo. Só que para entender o que é essa quantidade de inércia, a gente vai precisar entender a primeira lei de Newton, que a gente vai conhecer na próxima aula. Tá? A gente vai voltar a essa história da massa mais para frente. Então a força gravitacional ela é uma força, né, que age à distância, ela é uma força de longo alcance. Afinal de contas, o Sol está bem longe da Terra, a Terra está bem longe da Lua, a Lua está bem longe de outros planetas. Então, uma força de longo alcance, né? E eu posso até escrever para vocês aqui quanto que vale essa força. Olha só, a força gravitacional, ou a força, né, entre dois objetos, ela tem como intensidade, só vou escrever intensidade aqui, ela é diretamente proporcional ao produto das massas. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior é a força gravitacional entre esses dois corpos, né? Dividido pela distância entre esses corpos ao quadrado. Ou seja, quanto maior a distância, menor é essa força de atração entre os corpos massivos. Tá? Então, essa é a intensidade. Mas a força, ela é uma quantidade o quê? Vetorial. Né? Então, a gente teria que colocar aqui uma quantidade que por exemplo, aqui é a direção Y, ou a direção X chapéu. Então, essa seria a direção da força gravitacional Fg, nesse caso. Né? Falta aqui uma constante chamada de constante gravitacional, para poder ajustar aí o nosso sistema de unidades. Tá? Então, aqui no sistema internacional, eu tenho o que é uma força gravitacional. G, M1 vezes M2 dividido pela distância quadrada. Isso vai me dar a força. A gente não vai tratar nesse curso aqui sobre gravitação, tá? E essa força aqui é uma força que a gente chama de força radial. Então tem muita coisa interessante associada a esse tipo de força. Força radial. Né? Que é a mesma força que mantém os planetas em órbitas de suas estrelas, as luas em órbitas de seus planetas, os satélites artificiais em volta da Terra. Tá? Então a gente tem que levar em conta essa força radial dada pela força gravitacional. Bom, então essa é um dos ingredientes necessários para poder levar a variação de movimento, né? Para ter algum tipo de movimento. A gente aqui nesse curso em específico, eu vou tratar uma componente bem específica da força gravitacional chamada de força-peso. Tá? Então, vou até escrever aqui já. Não, vou escrever depois. Tá? Vamos comentar primeiro alguns outros tipos de força também que são interessantes. Tá? Por exemplo, a força eletromagnética. Tá? Então nós temos quatro tipos de interações na natureza, básicas que a gente conhece, fundamentais. Né? São 4 tipos de interações fundamentais. É a interação gravitacional, que se dá entre objetos que têm massa.
A segunda é a interação eletromagnética, que é a interação entre corpos que possuem carga elétrica. A terceira é a interação fraca, que leva ao que a gente chama de decaimento radioativo. E a quarta é a força forte ou força eletroforte, que é a força com a qual se mantém estáveis o núcleo de átomos. Tá? Eu tenho um próton com um próton próximo dentro de um núcleo, junto com algum outro nêutron, por exemplo, né? Que deveria ser um núcleo instável por causa da força elétrica que a gente vai ver aqui, mas ele é estável porque há curto alcance, a interação forte ela é maior do que a interação eletromagnética. Então, aqui eu tenho então um exemplo, né, da interação eletromagnética ou da força eletromagnética. Então, a interação eletromagnética, ou a força elétrica, a força magnética, é a interação entre carga elétrica. Então, em vez de ter agora um corpo que possui massa, pode até possuir massa, tá? Mas, além da massa, ela possui uma outra quantidade que a gente chama de carga. Eu vou chamar aqui de carga elétrica. Então, um corpo com uma certa carga elétrica Q1 é que eu tenho um outro corpo com uma outra certa carga elétrica Q2, né? De maneira semelhante, o que vai acontecer é que eu vou ter, né, uma força entre essas duas cargas elétricas, só que agora essa força elétrica ela pode ser uma força elétrica de atração, né, ou pode ser uma força elétrica de repulsão. Força elétrica de repulsão e de atração. Tá? Se for de atração, essas duas cargas elétricas vão se atrair de maneira simétrica, né, de mesma intensidade e sentidos opostos. Se for uma carga elétrica de repulsão, elas vão ambas se repelir com mesma intensidade e direção oposta também. Tá? Então você pode notar que essas forças, elas são todas forças que são grandezas vetoriais, né, porque dependem então da sua direção, sentido e da sua intensidade também, certo? Bom, só para nível de conhecimento, eu vou escrever aqui também, né, que uma força elétrica, ela é proporcional a princípio, ela é proporcional, né, ao produto entre as cargas. Veja a semelhança entre a força gravitacional, né, que é proporcional com o produto entre as massas, dividido pela distância entre as cargas. Né? A distância entre as cargas é essa quantidade aqui, d. E aqui a distância entre as massas era essa quantidade aqui, d. Tá? Daí eu posso tirar essa constante de proporcionalidade, colocar um igual aqui, se eu arrumar o sistema de unidades. Então, a gente chama aqui de K, esse K é a chamada constante elétrica, e o G aqui, né, é a chamada constante gravitacional. Isso me dá a força, né, a força elétrica entre duas cargas elétricas. Essa força elétrica aqui, né, vocês notam que é uma grandeza vetorial, ela vai ser uma carga elétrica, vai ser uma força elétrica de atração se as cargas tiverem mesmo sinal. Né? Se Q1 e Q2 têm mesmo sinal, ou seja, carga positiva com carga positiva, essa força vai ser de repulsão. Né? A gente sabe disso porque a gente pode fazer experimentos, né, com cargas elétricas e notar esses resultados. E se essas cargas tiverem sinal oposto, ou seja, uma carga é positiva, outra é negativa, as forças serão de atração. Então você pode notar aqui também que, diferentemente da força gravitacional, a força gravitacional só é força de atração. A força elétrica não. Né? A interação elétrica ela pode se apresentar como uma interação de uma força que junta dois corpos ou uma força que afasta dois corpos. Então essas forças podem ser de repulsão ou de atração. Tá?
que possui carga elétrica? O que é carga elétrica? No nosso átomo, né, eu tenho lá um núcleo. Esse núcleo é geralmente composto de um próton, né, e eu tenho em volta desse próton um elétron. Esse elétron está orbitando o meu próton. Né? Eu vou deixar bem simples assim. Não é exatamente isso, mas é bom, dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, o nosso modelo atômico, e esse daqui é um modelo de um hidrogênio, por exemplo, um átomo de hidrogênio, eu tenho um próton no meu núcleo e um elétron está orbitando esse núcleo. O elétron tem carga negativa. Tem carga negativa. E o meu próton tem carga positiva. Né? Carga positiva. No sistema internacional, essa quantidade de carga de um elétron ou de um próton é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. Tá? Bom, de novo, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não vai acabar estudando isso agora no curso. A gente vai ver um pouco melhor isso aqui lá para o final do curso, quando a gente for tratar de cargas elétricas. Tem uma parte do curso que a gente vai ver cargas elétricas e a interação entre eles, tá? E só para citar aqui também mais dois tipos de interação, né, que é a interação, deixa eu colocar aqui, é a força fraca, que eu não vou falar muito, vou deixar aqui. Essa interação eletromagnética é uma interação também de longo alcance, tá? Também é uma interação de longo alcance. Longo alcance. Então, se eu tenho uma carga elétrica aqui e uma carga elétrica aqui, elas vão interagir. Se elas estiverem separadas por 1 km, elas vão interagir menos, mas ainda vão interagir. Se estiverem separadas por 200 km, vão interagir menos, mas ainda vão interagir. Então, essa interação entre cargas elétricas, ela tem uma distância de interação que a gente pode chamar de infinita, tá? É muito grande. A mesma coisa acontece para interação gravitacional. A distância de interação também é muito grande, né? A gente também pode dizer que o alcance é infinito, é muito grande, tá? Agora, as outras duas interações, e essa daqui é a outra interação que eu gostaria de comentar, só para a gente ter completo aqui essas quatro interações fundamentais na natureza, que é o que a gente chama de força fraca. Força fraca. E essa interação está relacionada com o que a gente conhece como decaimento radioativo. Decaimento radioativo. Né? A gente tem os materiais, os elementos químicos que são radioativos na Terra e que decaem. O que é decair? O núcleo atômico desses elementos, eles acabam mudando, né? De próton e nêutron, acabam decaindo de nêutron para um próton, liberando um elétron, tá? É o que a gente chama de decaimento beta. E esse processo de decaimento, ele ocorre dentro do núcleo. As distâncias dentro do núcleo são muito pequenas. É por ordem de 10 a menos 14, 10 a menos 15 metros, tá? Então, a distância de interação é muito curta, então ela acontece a curtas distâncias. Então a força fraca, que é o que leva ao decaimento radioativo, acontece apenas a curtas distâncias. É algo que acontece dentro dos núcleos atômicos. Dos núcleos atômicos. Eu não vou falar mais sobre isso. A última aqui que eu quero mostrar para vocês é a força forte. Isso talvez seja um pouquinho mais interessante, porque a força forte, tá? Tá aqui. Então a força forte ou eletroforte, essa é uma força que ela atua no que a gente chama de quarks. Né? Os que são os quarks? Quarks são os componentes das
partículas nucleares, dos nucleons, são componentes dos nucleons. Nucleons. O que são esses nucleons? Basicamente, são os nossos prótons e os nossos nêutrons. Né? Prótons e nêutrons são essas partículas massivas que compõem um núcleo atômico. Então, um núcleo atômico, ele é composto dessas partículas, né? De prótons, nêutrons, prótons, nêutrons, mais um próton aqui, formando essas bolinhas aqui massivas, formam um núcleo de um átomo, e orbitando esse núcleo tem a eletrosfera com os elétrons. Então tem um elétron ali orbitando, um outro elétron aqui, né? Tem um elétron em outra órbita e por aí vai. Claro que o modelo atômico não é algo tão simples assim, né? Mas é para ter uma ideia só do alcance dessa força forte. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, a distância aqui, ó, já que eu usei esse exemplo, cadê? Não, vou fazer de novo aqui, ó. A distância entre um núcleo de hidrogênio, que é um próton, e um elétron, né? A distância aqui da órbita, desse raio da órbita do elétron, é mais ou menos 0,5 angstrom. O que é isso? É 0,5 vezes 10 a menos 10 metros, né? Ou seja, eu tenho que pegar esse 0,5 e multiplicar por 0,00000000001. Isso aqui vai dar em metros a órbita, o raio da órbita desse elétron em média, tá? Essa é uma estimativa clássica do raio da órbita desse elétron. Em realidade, a gente não poderia fazer essa conta, porque isso envolve mecânica quântica. É bem mais interessante. Mas, para o que a gente quer, essa estimativa é bem suficiente, tá? Por quê? Porque essa distância, então, ó, é de 0,5 a menos 10 metros, ou 0,5 angstrom. Agora, o tamanho aqui do meu núcleo, ou mesmo posso até chamar o tamanho aqui do meu próton, está da ordem de 10 a menos 15 metros. Ou seja, eu teria que multiplicar isso daqui ainda por mais 5 zeros, 0,001, né? Ou seja, as distâncias dentro do meu núcleo são ainda menores, tá? E do que são compostos o meu próton? Olha, o meu próton ele é composto por três partículazinhas que a gente chama de quarks, né? Tem um quark, são três quarks que formam os nucleons. Então, o meu próton ou o meu nêutron, ele é esse conjunto de três quarks. E a gente tem quarks com cargas fracionárias e diferentes, que eu também não quero entrar em detalhes. Só que é interessante a gente ver, então, que o meu núcleo, né, que é composto de prótons e de nêutrons, eu posso decompor ele é feito por três outras partículas menores, que a gente chama de quarks. Tá? Esses quarks, eles só são observados em grupos de três, eles nunca são observados separados, eles sempre estão juntos. E esses três formam o quê? Formam um próton ou podem formar um nêutron, dependendo da soma das cargas desses quarks. Tá? Só que o que mantém esses quarks juntos? Então, por exemplo, se eu somar as cargas desses quarks, eles vão dar uma carga positiva, que é o cargo do próton, né? Só que a gente viu, por exemplo, que um próton com outro próton tem a mesma carga. E se vocês perceberam bem do que eu falei para vocês, a força elétrica, se as cargas tiverem o mesmo sinal, que é o que acontece com um próton e o outro próton, a força entre dois desses caras é de repulsão. Então não teria como eu juntar dois prótons no núcleo, que é o que acontece no núcleo de um átomo, né? Eu tenho dois prótons juntos aqui, tá vendo? Mas isso é possível, por quê? Porque nessas distâncias muito pequenas,
A força elétrica, ela é menor que a força forte. Então a força forte é uma força que vai agora poder atuar no processo de atração entre dois prótons, inclusive na atração entre o próton e nêutron, né? Então eu tenho aqui essa força, que é uma força de curta distância, né? Então de curto alcance, que age no núcleo atômico, que a gente chama de força forte, né? Então olha que interessante, né? Eu tenho a força gravitacional, que é a força entre objetos que possuem massa. Essa força é, dentre as forças, a força de menor intensidade. Veja que para eu poder ter eu mesmo, né, para eu ficar preso aqui na Terra, a Terra tem que me puxar para baixo para eu ficar preso nela. Eu tenho a minha massa, que é aqui uns 80 quilos, por exemplo. Mas olha a massa da Terra, né? É muita massa. E eu consigo fazer o quê? Eu consigo pular, né? Eu consigo jogar coisas para cima. Ou seja, mesmo a Terra sendo tão grande, tão massiva, né, eu ainda consigo, né, ganhar da Terra levantando corpos, né? Quando eu levanto qualquer coisa do chão, eu estou ganhando da Terra, porque a Terra está puxando aquela coisa para o chão também, né? Se eu consigo tirar ela do chão, é porque eu ganhei da Terra nessa luta. Agora, a experiência já nos mostra que a força de interação elétrica, a força elétrica já é maior, ela é bem mais intensa que a força gravitacional. Então, se eu tivesse, por exemplo, dois corpos carregados nessa distância, dependendo da carga e da distância entre eles, eu teria que aplicar uma força muito grande para poder separar um do outro, né? Ou atrair um ou outro se eles tiverem a mesma carga. Então, essa força ela é bem maior, tá? Agora, a força fraca e a força forte, nas escalas do nosso dia a dia, de distâncias que são aqui milímetros, micrômetros, e como vocês viram, até angstrom, então até essas distâncias de angstrom, a força fraca e a força forte, elas não têm, elas não aparecem. Né? Por quê? Porque elas só passam a ter efeito a distâncias muito curtas. Então, a curtas distâncias, eu vou poder observar essas forças, mas não a longas distâncias, tá? Que é o caso aqui então, né? Então, a curtas distâncias, que é o caso do núcleo atômico, aqui ó, de 10 a menos 15 metros, eu vou poder observar o quê? Vou poder observar essa interação que mantém os núcleos juntos. Certo, pessoal? Deu para compreender? Deu para compreender? Então, só para fechar essa partezinha aqui bem simples, né? Eu fiz um resumo muito grande aqui dessas 4 forças fundamentais da natureza, que são as forças de interação gravitacional, a força de interação elétrica, eletromagnética, né? Eu não comentei aqui, mas também tem a força magnética que está junto nesse contexto, a força fraca ligada ao decaimento radioativo e a força forte, que é a força que mantém os nossos núcleos estáveis. Tá? Bom, antes da gente terminar essa aula, eu quero continuar só para descrever para vocês algumas forças que a gente vai utilizar ao longo desse curso, tá? Como que eu vou definir elas e o que elas são. Tudo bem? Vamos lá? Bom, pessoal, então essas forças que a gente vai utilizar aqui, eu vou dar então para vocês aqui alguns exemplos de forças, tá? Alguns exemplos. Acontece que nesse curso a gente não vai explorar muito a fundo as diferentes formas das forças, como que elas aparecem em cada contexto, tá? O objetivo desse curso é utilizar esse conhecimento do que são essas forças e como eu vou utilizar esse conhecimento para ver a influência dele no movimento de uma certa partícula ou de um certo corpo. Então, dessa forma, essa parte vai atuar como um complemento da cinemática. Né? Lembra de novo que na cinemática eu evitei de comentar com vocês o que causava as acelerações, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, primeiro, uma primeira força que é muito importante é a chamada força-peso, tá?
força-peso, que nos livros aí é muito comum você encontrar isso, tá? Como P com a setinha em cima, mas também você pode encontrar isso, força-peso dessa forma, ou ainda mesmo como força gravitacional, porque afinal de contas a força-peso é a força gravitacional, tá? Como assim? Calma, vou explicar para vocês. Olha só. Imagina o seguinte, imagina que eu sou aqui, eu sou não, né? Aqui por exemplo, a Terra. Então aqui é Terra, né? Aqui é Terra. E aqui em cima da Terra está um certo corpo. Pode ser eu mesmo, que deixa eu desenhar, né? Estou aqui em cima da Terra, certo? A Terra tem uma certa massa, que é chamada massa da Terra. E eu tenho a minha massa, que é a massa do corpo, ou a minha massa. Vou chamar de mzinho, tá? Olha, eu tô em cima da Terra e tô grudado aqui na Terra. Se eu tentar pular, eu volto, né, para a Terra, porque a Terra tá me puxando para baixo, certo? A Terra tá puxando eu para baixo. Agora, vocês não podem esquecer que a força gravitacional ela atua dos dois lados, né? Se a Terra puxa eu para baixo, eu puxo a Terra para cima, certo? Então a Terra puxa eu para baixo e eu puxo a Terra para cima. Acontece, e você pode notar, que a gente não entra para dentro da Terra, né? Por quê? Porque a superfície da Terra empurra a gente para cima, né? E o meu pé empurra a Terra para baixo. Então, desse sentido, a gente não penetra uma coisa na outra, tá? Bom, vamos devagar. Vamos tentar entender onde que estão essas forças agora, tá? Então, olha só. A força gravitacional que eu aplico na Terra, eu vou chamar aqui de força Fg, né? Então, eu puxo a Terra para cima. Só que a Terra me puxa para onde? Para baixo. Força gravitacional, né? Mesma intensidade em sentido oposto, como a gente viu ali, tá? Legal. Só que o que acontece é que a Terra ela é muito grande, certo? Ela é muito grande. A nossa Terra, qualquer planeta que está por aí de um tamanho decente, né? É uma esfera, né? É uma esfera. A nossa Terra, por exemplo, ela tem um raio de quanto, hein? Tem um raio de mais ou menos 6.400 quilômetros de raio. Isso vai dar um diâmetro de quanto? 2π vezes o raio, né? Então, quando eu olho para um pedacinho da Terra, que, por exemplo, é aqui o nosso laboratório, que tem, sei lá, 5 metros, 6 metros, 100 metros, que tenha 100 metros de comprimento, eu vou estar, na verdade, olhando para um pedacinho disso aqui só, né? Então, se eu olhar para esse pedacinho, esse pedaço da Terra, né? Eu tenho aqui, então, o solo, né? Esse aqui é o solo. O que tem aqui embaixo é a Terra, né? O que tem aqui em cima? Aqui em cima tem a atmosfera, tem o ar, onde a gente está, né? Beleza, então eu tô aonde? Eu tô aqui, ó. Tô aqui em cima da Terra, né? Eu tenho massa m e a Terra, como a gente viu, tem massa Eman T. Então olha o que acontece, né? Eu vou, como a gente já viu isso também, eu vou colocar meu sistema referencial aqui, ó, meu plano cartesiano. Essa direção eu vou chamar de direção y e essa direção para cima eu vou chamar de direção j, né? Então tá apontando para cima aí, certo? Tá apontando para cima. Então a força com a qual a Terra me puxa para baixo, essa força gravitacional aqui da Terra me puxando para baixo, vale quanto? Força gravitacional vale. Força gravitacional, ela vale constante gravitacional, G, massa da Terra, vezes a minha massa, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Que distância?
A distância entre o meu centro e o centro da Terra, né? A distância entre o meu centro e o centro da Terra é o raio da Terra. Quanto? Ao quadrado. Essa é a distância. E em que direção aponta essa força? Olha, ela aponta na direção menos J. Então, tenho aqui um menos J para baixo, né? Esse é o versor que aponta a direção da força. Essa é a força gravitacional com a qual a Terra me puxa para baixo, tá? Vamos melhorar um pouquinho. Olha, essa força gravitacional, então, ela tem... Vou botar o M aqui em evidência na frente, tá? Eu vou colocar aqui, ó, menos G, que é a constante gravitacional, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, e isso está apontando em que direção? Na direção J. Agora, olha que interessante. Aqui tem, vou botar um parênteses aqui para não confundir, né? Tem um vezes aqui. Isso aqui é um vetor, isso aqui que está aqui dentro é também o quê? Um vetor, concorda comigo? Só que olha que vetor interessante. Aqui eu tenho G, que é constante gravitacional, e o próprio nome já diz, é uma constante, tá? É o mesmo valor para qualquer ponto do universo, tá? Essa é a massa da Terra. A massa da Terra também é uma grandeza o quê? Constante, tá? Aqui é o raio da Terra ao quadrado, e o raio da Terra também é o quê? Constante. Então, essa quantidade aqui, G, massa da Terra sobre o raio ao quadrado, é uma constante. E está multiplicando o quê? O versor para cima, né? E tem um menos aqui. Então, é um vetor, tudo isso daqui é um vetor que aponta para baixo. E esse cara aqui é o que a gente chama de G, que eu também já comentei com vocês na aula de cinemática, né? G, então, é um vetor que vale menos G, Gzão, né? mt sobre raio da Terra ao quadrado na direção J. Esse vetor aqui, veja então que se o raio da Terra não muda, em toda a superfície da Terra, essa quantidade vetorial G é o mesmo, né? É mais ou menos o mesmo, porque a Terra não é uniforme, ela não é uma esfera perfeita, né? Essa aqui é o que a gente chama de aceleração da gravidade. Então, essa é a aceleração da gravidade. Ou o que a gente chama também do campo vetorial. Vamos ficar com a aceleração da gravidade G. Como o Gzão, a massa da Terra e o raio não mudam, você pode calcular quanto que vale isso. Calcule em casa aí, ó. Você vai perceber que o G em módulo, ele é mais ou menos 9,81 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Tem unidade de quê? Aceleração, como a gente viu. Então olha que interessante. Olha que interessante. Então quer dizer que tem uma força agindo sobre mim exatamente agora. Tem uma força agindo sobre você exatamente nesse momento. E essa força, quem atua sobre você é a Terra. A Terra está te atraindo para baixo. E ela te atrai para baixo com uma força que é proporcional a essa quantidade de G aqui, que tem unidade de aceleração. Mas você não está acelerado, né? Você está parado aí na tua mesa, você está parado aí no teu computador, você está parado aí na tua cadeira. Certo? Então a gente tem que entender mais algumas coisas antes de compreender todo o contexto do que está acontecendo. Tá? Bom, para resumir isso aqui então, né, a minha força gravitacional aqui na superfície da Terra, ela vale massa vezes o G, que é a aceleração da gravidade. Né? Só que, como eu disse para vocês, a gente costuma chamar isso dessa grandeza P aqui, tá? Então, eu vou trocar essa força da gravidade por P. Então, P vai valer massa vezes a aceleração da gravidade G. E a gente vai chamar aqui, apenas por uma conformidade com os livros didáticos que a gente tem no dia a dia,
que é o que é ensinado nos livros do ensino médio e por aí vai, vamos chamar isso aqui de força-peso. Força-peso. Tá? Então, primeiro, tá? Como essa é uma força muito comum e é o que está atuando no nosso dia a dia, em todas as coisas que estão na superfície da Terra, essa é uma força muito importante. Quais são as características da força-peso? A força-peso é uma força que sempre aponta para baixo na superfície da Terra em corpos que estão em cima da superfície. Né? Então, eu tenho aqui uma garrafa, a garrafa ela está atuando sobre ela a força gravitacional da Terra. A Terra está puxando ela para baixo. Por isso que ela tem um certo peso. Né? Eu estou sentindo aqui a garrafa com um certo peso. Se ela não tivesse peso, ela estaria flutuando aqui na nossa frente, certo? Então ela está aqui sendo puxada para baixo. Só que ela está sendo puxada para baixo, mas ela não está caindo. Né? E ela não está caindo por quê? Porque eu estou segurando ela. Então, se ela está sendo empurrada para baixo com uma certa força-peso e eu empurro ela para cima com uma força contrária de mesma intensidade, essa garrafa não se mexe. Tá? A dinâmica disso, a matemática disso, é condensada no que a gente chama das 3 leis de Newton, a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem? Mas então, espero que vocês tenham compreendido o que essa tal dessa força-peso representa. Agora, tem mais algumas forças que são importantes a gente saber. Essa força-peso, ela advém da força gravitacional. As outras forças que são importantes a gente conhecer são forças devido à força eletromagnética, né? A força de interação. Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, que a minha mão, né? Olha só, eu vou empurrar minha mão, empurrei minha mão, né? Por que a minha mão, ela não sai do lugar aqui? Porque essa mão empurra essa e essa mão empurra essa. Então, essas duas mãos, elas estão interagindo uma com a outra, certo? Legal, mas que tipo de interação é essa? É a interação eletromagnética, porque a minha mão é composta de átomos e moléculas, essa mão é composta de átomos e moléculas, e elas não entram uma na outra, porque a força elétrica, né, átomos e moléculas têm carga elétrica, a força elétrica de repulsão entre elas é maior do que a força que eu consigo fazer para empurrar uma mão na outra. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, eu boto uma caixa numa mesa. Então, a próxima força importante para a gente aqui é a chamada força de contato. Força de contato. Tá? Sempre que eu tenho o contato de uma superfície, por exemplo, mesmo uma caixa, né? Pego aqui uma caixa e boto essa caixa em cima de uma mesa. Né? Ou melhor ainda, eu pego uma caixa e eu coloco ela em cima de um plano inclinado. Né? Coloquei aqui em cima de um plano, que tem um certo ângulo aqui, alfa. Se esse plano for totalmente liso, o que vai acontecer com esse plano? Com essa caixa? Vai deslizar, vai cair. Concorda comigo? Então, se eu pego uma superfície aqui que é muito lisa, né, muito lisa, essa caixa, se a caixa também for bem lisa, ela vai deslizar uma sobre a outra. Né? Eu não tenho uma interação de contato entre essas duas coisas no deslizamento, né, nessa direção. Agora, essa caixa ela só pode vir para essa direção. Ela não pode penetrar no plano, certo? Ela não pode penetrar no plano. Isso é uma coisa. Vou pegar uma outra situação aqui, depois a gente volta para isso. Eu pego uma caixa, né, e boto em cima de uma mesa. Tá aqui, botei em cima de uma mesa. Aqui tá a mesa, né? Tem o pé da mesa aqui. Um pé aqui, um pé lá atrás, um pé aqui, um pé lá atrás. Essa caixa, ela não atravessa a mesa. Né? Por quê? Porque a mesa está segurando a caixa. Bom, isso a gente já sabe. Se eu olhar num pedacinho aqui, né, entre a mesa e a caixa, eu vou ver algo assim.
eu vou ver uma superfície aqui em cima, né? Uma superfície aqui em cima, que até pode ter uma certa rugosidade aí, né? Vou ter a superfície embaixo, que é a superfície da mesa, né? Aqui é composta de moléculas e átomos, então átomos e moléculas. Aqui também, né? E eu tenho uma força aqui de repulsão entre essas duas coisas, tá? Repulsão. Essa é uma primeira coisa. Agora, tem uma outra coisa também aqui. Se eu pegar essa caixa e eu ligar essa caixa numa corda aqui, pega uma corda. Vou fazer essa corda aqui de outra cor. Peguei uma corda aqui, né? E eu começo a puxar essa corda, né? Eu puxo a corda. Essa caixa, ela pode ou não se movimentar, certo? Vai depender do quê? Vai depender de quão liso ou quão rugoso é a mesa e a caixa, concorda comigo? Então quer dizer que além dessa força aqui, né, de repulsão entre a mesa e a caixa, existe uma outra força aqui, né, que impede que a caixa se mova na direção horizontal ou se mova em cima da superfície, certo? Que eu vou botar aqui, ó, por exemplo, essa força, essa força aqui que está atuando na direção transversal, vou chamar de força transversal. Então, duas forças atuam sobre uma caixa quando ela está em contato com uma superfície. Duas forças. Uma primeira força é o que a gente chama de força normal. Força normal. Tá vendo? Ó? Essa força aqui, ó, é a força de repulsão entre as superfícies. Tá? Força normal. Mas, quando eu tento puxar ou empurrar uma caixa, existe uma outra força que atua também na caixa, que é uma força que depende de quão rugosa ou quão lisa é a interface entre as superfícies, né? Essa força que a gente chama de força de atrito. Uma combinação dessas duas forças é o que a gente chama de força de contato. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma caixa e essa caixa está parada, né? Que forças eu tenho atuando sobre essa caixa? Olha, eu tenho uma força que é a força peso. A força peso puxa essa caixa para baixo, como a gente já viu, força peso. Eu tenho uma força que impede que a caixa penetre na superfície, que é a força normal. Força normal, né? E eu tenho uma força que está impedindo que a caixa deslize em cima da superfície, que é o que a gente chama de força de atrito. Tá? A força de atrito mais a força de atrito mais a força normal, a combinação das duas forma o que a gente chama do quê? De força de contato, uma força de contato. Então a força de contato ela vai se dar entre as superfícies de contato entre dois corpos. Essa vai ser uma força de contato. E essa força de contato ela vai se mostrar como uma força de atrito. Então são dois componentes que tem a força de contato, né? A força de contato, né, possui a componente que é a força normal à superfície mais a força de atrito. É isso aqui. Tá? Força de contato é a força normal mais a força de atrito. Calma, que eu só estou apresentando para vocês o que são essas forças. A gente vai ver com calma como calcular elas e
fazer os exemplos mais específicos. E aqui tem a força-peso também, que eu já expliquei para vocês, mas tem uma outra força que é a seguinte, né? Se eu pegar aqui uma caixa que está em cima da mesa, como o exemplo que eu dei ali em cima para vocês, né? E eu puxar essa caixa aqui com uma corda, né? O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma força em cima da caixa com uma corda. Uma corda eu só posso puxar, né? Eu só posso pegar uma corda e posso puxar a corda. Eu não consigo empurrar a corda, porque se eu empurro a corda dobra, não é? Então, com a força, com uma corda, eu só consigo puxar. Então, uma corda, eu só vou conseguir uma força que a gente chama de força de tração. Força de tração. Tá? Agora, se ao invés da corda eu tivesse uma barra, né? Tem uma barra de metal aqui, uma barra de metal que é rígida, né? Aqui é uma corda, aqui é uma corda, aqui é uma barra rígida. Com essa barra rígida, agora sim, com essa barra rígida eu posso tanto puxar, né? Força de tração, posso puxar, posso tracionar a caixa, ou posso empurrar, né? Então posso empurrar também essa barra aqui, ó, uma força de compressão, tá? Então algumas forças básicas que eu mostrei para vocês até agora, faltam outras forças, como por exemplo força elástica, tá? Então cada coisa tem as suas características, mas para o que a gente precisa no momento, essas são as forças fundamentais, tá? Então eu tenho a força peso, né? Força peso. A força peso, marquem aí, né? Vocês já sabem. Força peso vale a massa vezes a aceleração da gravidade, quando ela está agindo sobre um corpo. A aceleração da gravidade, lembra, é sempre 9,81 na superfície da Terra e aponta para baixo, metros por segundo ao quadrado. Eu tenho a força de contato. Essa força de contato é uma combinação da força normal, que evita a penetração do corpo na superfície, mais a força de atrito, que evita o deslizamento entre duas superfícies, tá? Isso. Então, a força normal, né? A força normal é a força que evita com que o corpo ele penetre numa superfície. A força de atrito a gente pode definir em dois tipos de força, tá? Eu tenho a força de atrito cinético, tá? E a força de atrito estático. Porque olha só o que acontece. Se eu começo a puxar uma caixa em cima de uma superfície, eu posso amarrar ela numa corda ou posso estar empurrando ela, eu posso empurrar e ela não se mover. Posso empurrar mais forte e ela ainda não se mover, né? O que segura ela no lugar é o atrito estático. Então aqui, ó, eu não tenho movimento, ó. Sem movimento. Né? Agora, se eu estou empurrando, de repente a caixa começa a se mover. Se eu manter a mesma força em cima da caixa, ela vai continuar se movendo, tá? Agora, a força com que o atrito entre a caixa e a mesa atua sobre o corpo é um atrito que a gente chama de cinético, porque a caixa está se movimentando. E o valor ele é diferente do atrito estático. A gente vai comentar essas diferenças depois, tá? Então, o atrito cinético é quando há agora um deslizamento entre a superfície. Né? Há um deslizamento. Certo? E alguns valores aqui também, ó, o atrito estático, ele tem como módulo o que a gente chama de coeficiente de atrito estático,
tá? Que é uma grandeza adimensional associada com quão rugoso ou quão liso é a interface entre a superfície, entre as duas superfícies, vezes a normal, que é exatamente essa normal aqui, tá? E aqui você pode notar que eu também aqui, vamos melhorar essa notação aqui, porque é o que vocês vão encontrar no livro. A força de contato é uma combinação, então, da força normal mais a força de atrito. Tá? E o atrito cinético, ele tem valores, que é o coeficiente de atrito cinético, que é diferente do coeficiente de atrito estático, também vezes a normal. Né? Por que são diferentes? Pelo seguinte, ó, eu tenho aqui a minha caixa, né, em cima da mesa, e essa mesa ela vai atuar com um certo atrito em cima de uma caixa de duas formas. Enquanto a caixa permanecer parada, o coeficiente de atrito entre a caixa e a mesa é o coeficiente de atrito estático. Se a caixa estiver em movimento, estiver deslizando, agora o coeficiente é o coeficiente de atrito cinético. Tá? Então, se eu pegar uma corda aqui, né, e começar a puxar com uma certa força de tração, né, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou fazer um gráfico aqui. Um gráfico da força de tração, ó, da intensidade da força de tração, e aqui da força de atrito cinético, atrito estático, porque a caixa está parada, né? Módulo. Então, olha o que está acontecendo. Se eu aplico 10 newtons aqui para puxar a minha caixa, ó, apliquei 10 newtons para puxar a caixa, e a caixa não sai do lugar, é porque ela está puxando, né? Ela não sai do lugar porque o atrito não deixa sair do lugar, ou seja, o atrito cinético é de 10 newtons também. Se eu aplico 20 newtons, ela não sai do lugar ainda, é porque o atrito que mantém ela no lugar é de 20 newtons. Então veja que essa relação entre o quão puxo e o valor do atrito estático, ela vai aumentando linearmente, né? Então o atrito estático aqui, inclusive, é melhor a gente dar uma arrumada aqui, né? Ele é igual a esse valor aqui apenas quando ele é máximo, tá? Então quando ele for máximo, max, ele vai ser igual a isso, tá? Porque olha só, quando eu vou puxando ele, puxando, ele vai chegar num limite aqui. Cheguei no limite. Esse limite, que é o aqui, é o atrito estático máximo. E esse valor aqui vale coeficiente de atrito estático vezes a normal, né? Só que daí, se eu cheguei no máximo do atrito estático e eu apliquei um pouquinho mais de força de tração, esse cara vai cair, né? Vai cair. E se eu continuar aplicando a mesma coisa, a força de atrito agora passa a ser a força de atrito cinética. Tá? Então essa quantidade aqui é o atrito cinético. O atrito cinético que eu estou aplicando, que a superfície está aplicando na caixa. E a quantidade ele é um pouquinho menor, tá? É um pouquinho menor que o atrito estático máximo, que é essa quantidade aqui. Tá? Mas a gente vai abordar com detalhes cada uma dessas situações. Certo, pessoal? Então acho que tá bom, foi bastante coisa, tá? Deu bastante coisa aí para a gente poder trabalhar. Eu peço que vocês agora abram um livro, vejam essa parte dessas principais forças, da força peso, da força de atrito, da força normal, da força de tração, da força de compressão. Se você ainda está em dúvida na decomposição de vetores, volta para as aulas sobre grandezas vetoriais, tá? E como dividir elas nas suas componentes, porque a gente vai utilizar muito isso aqui, tá bom? Então acho que deu uma introdução grande para vocês e na próxima aula a gente vai discutir as 3 leis de Newton e ver como que isso vai poder ajudar
a calcular coisas muito importantes nas equações de movimento para a gente. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!